Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então assista até o final e já vai dando o like, porque eu sei que Deus quer falar com você. Pastora Pâmela, obrigado por mais uma vez estar aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu tenho um amor muito grande pela sua vida, viu, pastor? Amém. Muito obrigada. Eu vejo Deus, eu vejo o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre esse ambiente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês em mais esse podcast em que eu creio que o Senhor falará fortemente conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastora Pâmela fez um Podercast número 56, até anotei aqui a colinha. E foi uma bênção. Até hoje tem muita visualização. Então, você que não assistiu, no primeiro programa ela contou um pouco da sua história, né? Como começou, o chamado, o ministério e tudo que Deus tem feito na vida dela. Então, vai lá, número 56. É só ir na playlist podcast completo e o número 56 tá lá o primeiro programa que a pastora Pâmela contou sua história. Pastora Pâmela, graças a Deus, Deus tem te usado no Ministério de Libertação, que não é fácil. E muita gente, mentoria, treinamento, muitos alunos, e também as lives que a pastora faz no Instagram, no YouTube. Qual o caso mais difícil desse que você tem encontrado para ajudar essas pessoas que estão cativas, que estão presas? Os casos um, dois, aqueles que é mais complicado para ajudar essas pessoas. Os casos que eu falo assim, né? Eu já até comentei sobre isso. Acredito que foi numa live. Os casos mais complexos e difícil, pastor, eu acredito que é quando a pessoa guarda mágoa, guarda ódio, ira. Então é muito difícil nesses casos, porque tem uma barreira ali por fora, né? Aí, de repente, a pessoa ela sofreu ali na infância, agressão da mãe, do pai, e aí criou toda aquela raiz, né, de amargura desde a infância até a fase adulta, sabe? Essas pessoas revoltadas. Então, é muito difícil libertação nesses casos. Eu falo que é mais fácil uma libertação quando, de repente, a pessoa ela veio ali da bruxaria, do satanismo, mas ele tem a consciência, ele fala, olha, eu sei tudo que eu fiz, mas eu quero me consertar, eu quero viver o processo de libertação, do que aquela pessoa que às vezes chega, né, até a mim nos atendimentos e fala, não, eu sinto muito ódio, eu não perdoo, não é justo, a minha mãe, ela poderia ter me protegido, né, principalmente também pessoas que passaram por abuso sexual por conta aí de uma negligência dos pais, é muito difícil nesses casos, né, aquela pessoa, ela precisa de uma cura, né, ser curada, até que esse sentimento de ira, revolta que esses demônios lançam, né, sobre a vida da pessoa, passem ali a perder força. Então, é todo um processo que aquela pessoa precisa viver até que ela, né, consiga ali de fato se libertar desses sentimentos. É igual uma mulher que foi abusada pelo próprio pai, uma coisa bem difícil. Mesmo assim, ela tem que perdoar o pai. É muito difícil, né? Porque a gente se coloca no lugar da pessoa, né? É um tema bem polêmico que eu vou até trazer aqui, que eu acho que é o momento. Eu trouxe até numa live, né, sobre o homem perverso, né? Que a Bíblia tem diversas bases bíblicas que fala do homem perverso. E tem casos, né? Quando é uma perversidade, aquele homem perverso, você não é obrigada a conviver com aquela pessoa, né? Você não é obrigada a estar ali. Você vê, a Bíblia fala que o homem perverso, a iniquidade mora no coração dele. Então são diversas bases bíblicas, né? E tem casos, sim, que a pessoa ela foi vítima de um homem perverso, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala de Nabal, né? Que Nabal ele era um homem perverso e as obras dele eram malignas. Então ele era um homem rude, mau e perverso. E você pode ver que depois, o final dele, a própria Bíblia relata: o Senhor feriu a Nabal.
né? Então, veio uma justiça ali do próprio Deus. Então, eu entendo quando eu pego esses casos, né? Não é fácil, mas a gente precisa liberar essa pessoa nas regiões celestiais. Senão, essa pessoa, ela fica presa, né? Aquele sentimento é um ciclo vicioso. Então, você guarda aquilo, aquela pessoa fica com aquilo guardado, aquilo precisa ser liberado. Não necessariamente que ela vai precisar, olha, meu pai me estuprou, abusou de mim, ela vai precisar ali estar todos os dias, ai pai, eu te amo, ao lado dele, mas o perdão, ele precisa ser liberado. O perdão é um processo de cura. Eu tenho, pastor, até um caso no nosso ministério mesmo, a pastora Lorena, que é da nossa equipe, inclusive, até deixo aí a sugestão de você convidar. Ela tem... Lorena, vim aqui. Glória a Deus. Pastora. Eu vou assim, foi um dos testemunhos, tal, assim, de verdade, pastor, que mais me impactou. E eu olho para a Lorena hoje, eu fico emocionada, porque ela conheceu o mais alto grau de maldade que um pai pode fazer com um filho. É que ela não contou tudo, ela não pôde contar tudo. Tem coisas que não dá para falar. É muito forte. E eu sei, ela me contou. Então, assim, e hoje eu vejo a Lorena, eu falo assim, não, Senhor. Por isso que eu amo quando o Senhor me surpreende com essas coisas. Porque às vezes as pessoas chegam em mentoria. Ai, pastora, eu não consigo sozinha. Consegue. Porque tem muitas pessoas que eu conheci que não tiveram ninguém ali, não teve um pastor ali para interceder, para orar. O próprio Deus chegou na vida daquela pessoa. E ela foi curada. E o processo da Lorena foi totalmente autolibertação. Então, ela viveu questões muito pesadas, né? Ela viu cenas de zoofilia na infância, né? Que é sexo com animais. Ela viveu coisas, ela viu torturas. Então, assim... E hoje, ela fala dessas coisas, ela nem chora. Porque eu falo assim, filha, como que você consegue? Você fala dessas coisas e você não chora. Ela, porque eu tô curada, pastora. Eu estou toda arrepiada, isso é muito forte. Ela falou assim, eu perdoei o meu pai, eu perdoei a minha mãe, porque se eu não tivesse, eu não ia conseguir ser livre, eu precisava liberar esse perdão. E foi muito forte a história no final, né? O pai também se converteu, então assim, é possível sim uma pessoa liberar perdão. Eu já vi muitos casos, mas a pessoa ela precisa querer, né? Querer liberar o perdão. É forte, então libera aí o perdão, independente do que você passou, que o perdão cura. Eu acho que eu não lembro se eu perguntei isso no primeiro programa que nós fizemos, mas eu vou perguntar agora. Você acha que tem pastores, missionários, aquele que está na frente da obra, que às vezes pode ter o título de apóstolo, pastor, bispo, missionário, independente, mas aquele que está na frente de igreja, cuidando de pessoas, que tem demônio, existe? Você acha que é possível pessoas que estão na liderança possessas? Sim, eu acredito que não sei se foi nesse podcast, mas já perguntaram isso para mim. Sim, é totalmente possível, né? Porque ter unção, ser usado, não significa que você tem uma vida reta com o Senhor no seu particular. Então, assim, eu atendo muitos casos de pessoas que estão ali com a liderança totalmente contaminada. Mas então, você já entendeu alguém já da liderança te procurando? Fala, ó, confessando os seus pecados? Já atendi uma pastora, já. Que a vida dela estava toda bagunçada. Eu falei, mas mulher, como que você está na frente da obra dessa forma? A gente traz ainda uma exortação para a pessoa. Eu falei assim, você não pode colocar a mão na cabeça de ninguém. Como que você vai estar atuante numa liderança, né? Eu falo bastante disso, pastor Ariston. O Senhor nos levantou para uma obra. Então, a gente precisa ser o exemplo, né? E muitos não estão dando esse exemplo. Então, virou uma barganha, né? É muito triste o que está acontecendo, né? Entre as lideranças, entre as igrejas. Tem pessoas que me procuram, né? Pastora, eu estou pensando em pagar a oferta não sei do quê. Eu estou pensando em pagar a oferta do cordeiro. Eu já tentei de tudo. Eu falo, irmã, cai fora disso aí. Jesus, ele não cobrou nada para te libertar. O preço foi pago na cruz do Calvário. Então, tem muitos líderes, né? Não necessariamente você vai olhar para ele e você vai detectar que ele está ali debaixo da influência de um demônio. Mas as próprias ações dele, você vê que está fora da palavra. Então, tem um momento na vida desses líderes que eu acredito que eles até viveram uma fase em que o Espírito Santo estava sobre eles, mas eles se perderam no meio do caminho. Aí o dinheiro,
acabou corrompendo. A ganância, viu muito dinheiro. E eu tenho algo comigo, pastor, eu falo assim, gente, eu não tô atrás de multidão. Não tô. Se eu tivesse atrás de multidão, eu acredito que o Ministério Peregrinos Church já tinha passado de umas mil membros, 1000 ovelhas. Porque o que adianta? Se o Senhor me levantou como uma liderança e eu vou... pessoal, entra aí todo mundo, para todo mundo dizimar no meu ministério. Aí a pessoa nunca olhou para mim. Eu nunca vi a cara dessa pessoa. Se o Senhor me levantou como líder junto ao pastor Rony, eu preciso cuidar dessas ovelhas. Você vê que o assunto fugiu totalmente, né? Você vê que o Espírito Santo ele é lindo. Então, se eu sou uma pastora, como que eu vou ser uma pastora só de boca para fora? Então, eu falo, eu sou sua pastora, você dizima no meu ministério. Mas e o cuidado? Eu preciso cuidar de você. Esse é o ofício do pastor. Eu preciso cuidar. Então, como eu estou vivendo um momento da minha vida que tá uma loucura, para honra e glória do Senhor Jesus, eu não dou conta. Pastor, eu quero estar debaixo da sua cobertura. Eu falo assim, mas não tenho como cuidar de você. Pastora, eu vou dizimar, eu não estou atrás de dízimo de dinheiro. Se o Senhor colocar alguém na minha vida, eu preciso cuidar dessa pessoa. Então, tem ministérios aí que tá com 3, 4 mil. Eu achei até engraçado uma vez, eu vou contar para você. Uma pessoa me procurou, chamou o suporte, e ela queria que eu desse o significado de uma visão que ela teve orando, né? Ela estava ali dentro de uma comunidade de outro ministério. Aí eu falei assim, olha, eu não participo dessa oração. Então, assim, você tem que perguntar para a pessoa que estava orando, né, qual era a direção da oração que ela estava fazendo, para você perguntar para essa pessoa o que significa essa visão que você teve. Aí ela deu risada, ela falou assim, não tem como, pastor, você falar com ninguém ali, 3, 4 mil pessoas. Eu falei assim, então, por isso, porque as pessoas estão atrás de multidão e não cuidam. Aí você vê as pessoas aí soltas na internet. Pastora, como que eu faço isso? Eu escutei isso aqui, eu posso fazer? Eu falo sempre assim, pastor, isso é muito perigoso. As pessoas precisam congregar. Eu sei que isso é perigoso. No começo do meu ministério, eu já até cheguei a falar, só que ao longo da nossa maturidade espiritual, o Senhor vai te dando revelações. Filha, não é bem assim. Então, no começo do meu ministério, eu tinha uma afobação, assim, eu falei assim, não, gente, não adianta você estar numa igreja. Isso é verdade, que você não está se alimentando. Mas veja bem, você está numa igreja, você precisa congregar. A gente não pode ficar solto assim. Então, assim, se você não se sente bem nesse lugar, faça uma oração sincera ao Senhor. Senhor, me mostra uma igreja em que eu me sinta bem, em que eu possa escutar da tua palavra. Mas é muito perigoso o que está acontecendo nesses últimos dias. Você vê pessoas soltas aí na internet, desigrejados. Pastor, eu fico me alimentando em casa. Tudo bem, glória a Deus, mas se filie, se membre, tenha uma cobertura. Alguém ali para te exortar, para cuidar de você. Pastor, esse ministério não dá. São mais de 5 mil pessoas. Então procura um ministério menor. Eu tenho certeza. Todas as nossas orações, pastor, elas são respondidas. Pede para o Senhor. Eu pedi para Deus, Senhor, me mostra uma igreja para eu congregar. O Senhor me mostra. Então, mesmo Deus que mostra para mim, mostra para você. Então, isso está muito perigoso. Pessoas soltas aí na internet. Assiste vídeo de um, assiste vídeo de outro. Aí começa, né? Que eu gosto muito das falas do apóstolo Robson. Até vou replicar as fábulas judaicas. Que é isso que está acontecendo. Oferta, resgate de não sei o quê. Para com isso, gente. Isso é uma fábula. Isso aí é a pessoa que ela quer ganhar, ela quer arrancar o teu dinheiro. Eu prego totalmente contra isso, pastor. A gente não tem que pagar nada, o preço foi pago. Então você vê muitas lideranças falando assim, você tá com a vida amarrada porque você não fez o resgate da primogenitura. Eu sou a filha primogênita, eu nunca paguei esse resgate, eu nunca fiz isso. E tá tudo ok na minha vida. Por que eu vou ter que pagar algo que é dos judeus? E aí os pastores, eles querem trazer isso para os dias de hoje para ficar arrancando o dinheiro das pessoas. Eu já atendi uma vez, a pessoa chegou em mim e falou, pastora, eu procurei em ministério tal, não vou citar nome, e aí a pessoa me cobrou R$300 para me atender, e eu me senti mal, e aí eu falei que eu não tinha o dinheiro, aí ficou aquela barganha, aí o pastor, a assistente lá do pastor ficou falando assim, faz o seguinte, faz em 2 de 150, ou faz em 3 de 100, eu não sei nem se eu cheguei a falar isso no último, eu acho que eu falei isso em algum podcast, eu não vou lembrar agora, não foi não, né, muitas conversas que a gente tem. Então, assim, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. A pastora já está profissional no podcast. Já está participando de muito.
Glória Mas a é a Deus. ganância, né? A ganância de, infelizmente, de homem Exatamente. de Deus. Então, para perguntar, na sua visão, essa, nós falamos da ganância, mas tem outros pecados que muitos pastores estão. A porcentagem de 0 a 100 dos pastores do Brasil inteiro, dos liderança, para mais ou para menos, que estão fora, desviou do foco, do propósito de Deus, fala a Ai, isso é porcentagem. muito pesado, eu não posso fazer isso. E É, colocando você na parede, fala da seria porcentagem. muito polêmico. Eu tenho uma opinião sobre isso. Então fale. Mas sabe por quê? Ó, o que eu É, quero que pastor, vocês é entendam, só falar. Pastor Rony? O senhor tá mandando eu falar algo, tá? Eu vou falar também. Sabe qual é o maior problema das pessoas? Eu vou falar antes de responder a sua pergunta. O Espírito Santo tá falando assim, fala disso, eu vou ter que falar. Eu vou ser muito perseguida. É o primeiro podcast que eu vou falar isso. Eu vou falar sobre o Yom Kippur. No ano passado, eu fiz o Yom Kippur com o meu ministério. O Yom Kippur é o jejum de Levítico, né? Que você fica 24 horas e você faz uma oferta. Eu aprendi esse Yom Kippur com uma pessoa que eu amo demais, né? Uma apóstola muito querida, que eu tenho muita honra e gratidão pela vida dela, porque senão o Senhor usou a vida dela para que eu ficasse de pé. Quando eu conheci essa apóstola, eu estava num quadro de depressão, eu achava que eu ia morrer, né? Então, ela foi, assim, uma bênção na minha vida. E aí, eu aprendi esse jejum. Então, o que acontece? Quando eu fiz esse jejum em 2023, foi uma bênção, né? Senti que tive as minhas respostas. Quando foi em 2024, algo começou a me incomodar, né? Sobre esse jejum. E aí eu falei assim, Senhor, será que esse realmente é o propósito, né, que tu queres? Enfim, eu creio, pastor, que por misericórdia, né, quando a gente faz uma coisa totalmente sem a revelação genuína de Deus, você não sabe que aquilo é errado, eu creio que Deus recebe, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que está dentro do terreno do teu coração. Se você está fazendo algo para querer o dinheiro das pessoas, ou se você está fazendo algo na inocência que você acredita que é o certo a se fazer. Então, assim, eu acreditava que era o certo a se fazer. Então, eu fiz por 2 vezes esse jejum. E aí, como que funciona esse jejum? As pessoas vão lá e elas fazem uma oferta na vida do pastor e da pastora, né? Ou uma oferta no ministério. E você fica 24 horas. E, geralmente, essas ofertas são ofertas altas. Então, assim, eu posso falar para o senhor que eu tive muito testemunho no Yom Kippur, muitas pessoas destravaram, causa na justiça que foi liberada. Mas quando acabou esse jejum, o Senhor se revelou a mim assim, de uma maneira clara e translúcida. E Ele falou que não era mais para eu fazer isso, porque isso era, muitos líderes estavam fazendo isso como uma barganha. Então, assim, eles estavam fazendo isso pelo dinheiro das pessoas e não pelo propósito em si que há no jejum. E eu ia acabar entrando dentro desse saco, entendeu? E não é isso que o Senhor tem para minha vida. Então, o Senhor pediu para eu renunciar, ele mandou, renunciar esse jejum e para eu não fazer mais. Então, eu sou obediente à voz do Senhor. Eu sei que muitos vão me perseguir, por quê? Porque esse jejum, muitas pessoas famosas fazem. E, inclusive, uma das pessoas que se posicionou, que não faz esse jejum, é o próprio apóstolo Robson. E eu aprendi com ele. Então, assim, o Senhor me deu a revelação. E o apóstolo Robson é alguém que eu admiro bastante. E ele também deu algumas explicações, Então, se entende? alguém perguntar se o Yom Kippur é certo ou errado, você fala o quê? O Senhor não me permite mais fazer. Agora, sim, eu peço que cada um caminhe na revelação de Deus, pastor. Eu falo sempre que conhecimento é uma bênção. A gente precisa de conhecimento, mas a revelação de Deus, ela é fundamental. Porque tem coisas que o conhecimento, uma hora eu li uma série de livros, eu perdi as contas dos tantos de livros que eu já li, pastor, mas eu não substituo todo o acervo de livros pela voz do meu mestre. Então, assim, tem coisas que fazia muito sentido. Eu estudei sobre o Yom Kippur, eu fiz o Yom Kippur, mas eu prefiro andar por revelação e não pelo que eu sei, por conhecimento. Porque o conhecimento, ele é uma bênção até certo ponto, mas se você não tiver a revelação que vem do alto, vai ser só conhecimento.
Então, algumas pessoas já me procuraram. Ai, mas fulano de tal faz. Pessoal, eu não quero trazer aqui nenhuma pauta polêmica, tá? Não estou falando mal de nenhum ministério, de nenhuma liderança. Eu estou falando algo que eu aprendi, eu acreditava que era o certo a se fazer e tive uma revelação do Senhor que não é mais para eu fazer esse jejum. Porque o Senhor, ele... É como se as pessoas, para você entender, é como se as pessoas estivessem pagando, entende? Para ter algo. Então, assim, tem algumas direções que eles dão. Olha, 9 dias antes você tem que fazer boas obras, você tem que ajudar os necessitados. E o Senhor falou assim para mim, filha, eu quero isso de você o ano inteiro. E não só por 9 dias. Esse jejum, eu quero que você faça o ano inteiro, jejue o ano inteiro. Não, muitas pessoas estão utilizando esse jejum. Por que esse jejum ele está sendo errado? Porque tem pessoas que elas pintam e bordam de janeiro a dezembro. Aí chega no mês do Yom Kippur, que eu acho que é outubro esse ano, não sei, setembro. Aí começa aquela coisa, fica 9 dias lá fazendo boas obras, não sei o quê. E aí pega uma oferta e vai enchendo ali o bolso daquele líder, né? Porque eu não estou acusando ninguém. Acredito que tem pessoas que ainda não receberam essa revelação e podem estar fazendo achando que é o correto, como eu já fiz achando que era o certo a se fazer e ainda não receberam a revelação. Mas o Senhor me mostra que muitas e muitas pessoas, muitos líderes estão fazendo isso para angariar dinheiro, para ter dinheiro mesmo, para o seu próprio benefício. E aí, o que eu tenho feito, né? Nós recebemos alguns recursos nesse dia e eu fui pedir uma direção do Senhor. Senhor, aonde a gente investe esse dinheiro? E o Senhor falou, obras de justiça. Então, assim, o que essas pessoas estão fazendo com esse dinheiro que entra? Entende? Então, assim, eu e meu esposo, meu marido, porque agora eu vi uma líder falando que não pode falar esposo, né? Que tem um significado, tem que falar marido. Então, assim, eu e meu marido, a gente procura caminhar dessa forma. Então, assim, a gente realiza obras de justiça. Então, assim, para que eu vou pegar o dinheiro? Eu acho isso um absurdo, tá? Como que uma pessoa, né, que serve a Deus, que ela fala que é um pastor, uma pastora, ela pode andar com uma bolsa que custa 80 mil reais? Como que ela pode andar com um carro, de R$1 milhão, com tantas almas perecendo? Então, eu acredito que quando Deus dá riquezas para uma pessoa, existe uma finalidade. Então, assim, se o Senhor me fez próspera, se o Senhor permitiu que eu recebesse recursos, esses recursos precisam ser destinados para obras de justiça. Então, assim, a irmã está precisando ali que pague o aluguel dela, a gente vai lá e paga. A irmã está precisando ali de um alimento, está perecendo. Não, eu sei que a gente não pode, né? A Bíblia fala que o que a gente faz, a gente tem que fazer no oculto, né? Mas é como aqui é um podcast, você tá me perguntando, eu preciso falar. Então, assim, obra nas ruas. Ai, mas pastora, você vai ali na rua e aí você vai dar dinheiro pro drogado, para ele. Dinheiro não, você vai dar comida e a pessoa não quer sair da rua, tal. Mas eu tô fazendo bem, é uma alma. Aquela pessoa, tem muita gente na rua que ela não escolhe estar ali. Entende? Então, as obras de justiça é uma das coisas, pastor, que mais romperam com o meu ministério. Eu pegar o dízimo que as pessoas depositam no nosso ministério e realizar as obras justas. Então, assim, o dinheiro da igreja precisa ser para obras de justiça. Então, o que essas pessoas fazem com esse dinheiro? Muitas das vezes você vê que o dinheiro tem corrompido. Aí a pessoa vai, compra um carro aí, de mais de R$1 milhão, usa um cinto de 30, 40 mil reais. Qual é a finalidade? Eu não consigo. Então, assim, se você vê um dia eu andando com uma bolsa de um valor de um apartamento, pode ter certeza que eu já me perdi no meio do caminho. Eu não aceito esse tipo de coisa. Se eu ganhar a bolsa, vamos lá, acho que eu vendo e ajudo as pessoas. Eu acho que isso, pastor, eu sei que isso é polêmico. É como se eu estivesse afrontando a Deus. É uma afronta muito grande. Você vê pessoas morrendo de fome, perecendo, as crianças, obras. Eu tenho uma missionária, Dani, que a gente abençoa ela. Ela vai na África, as criança comendo fubá com açúcar. Eu me recuso a ver uma pessoa que se diz uma líder andar com uma bolsa de R$100 mil. Essa mulher, certamente, ela já perdeu a presença do Espírito Santo. Porque se eu tenho uma bolsa que custa 80, 100 reais, tem até uma bolsa de 500 reais, eu acho que ainda é plausível. Agora, uma bolsa no valor de um apartamento, uma bolsa que poderia
trazer uma mudança numa ONG, numa casa de crianças que estão abandonadas, eu investir numa bolsa, não sei, isso não é evangelho para mim. Então, assim, para finalizar sobre o Yom Kippur, quem faz o Yom Kippur, glória a Deus. Faça o seu jejum de Yom Kippur, não estou falando mal de você. Eu caminho pela revelação de Deus. Então, o Senhor me deu essa revelação que não era mais para eu estar envolvida nesse tipo de jejum e por esse motivo eu não faço mais. É forte aí. Vai compartilhando aí o vídeo, compartilha aí no grupo de Facebook, grupo do WhatsApp, no direct do Instagram, que tem pessoas que precisam ouvir o que está sendo falado e também conhecer o Podercast. Mas eu estava pensando quanto a pastora estava falando, vamos dizer, tipo dessas pessoas que perdeu a presença de Deus. Então, se a pessoa caminhou para a ganância, o líder, ele acaba ficando possesso. Ou não? Pode estar... que assim, a possessão, no caso, é quando o demônio ele entra ali, né, na vida da pessoa, por causa ali das legalidades que ela vai abrindo, aí chega nesse ápice, né, que é quando a pessoa chega ali no estágio ali da iniquidade. Então, assim, eu não acredito que seja uma possessão. Eu acredito, assim, que tenha uma influência de espírito maligno em alguns ministérios. Então, assim, você vê, dar um exemplo simples para você. Você percebe quando uma pessoa ela precisa de libertação. Então, assim, existe uma influência desses demônios em algumas lideranças, em alguns ministérios. Eu acredito, sim, que os demônios estão influenciando ali algumas ações. Trono de Mamon, né? Trazendo ali muito apego ao dinheiro. E você vê que hoje em dia, pastor, os ministérios é muito uma questão assim, só pensa em si mesmo. Você não vê mais um ministério abraçando uma causa, né? A causa de crianças que passam por abuso sexual, crianças órfãs ou missões na África, né? A maioria dos ministérios é só crescimento. Tem ministérios que você vê, parece um shopping. Eu acho que a pessoa ela se sente até mal. É tanto luxo, coisa de ouro, para que isso na casa de Deus? Comércio dentro. Então, assim, eu acredito que tem a influência, assim, de demônios, que são as igrejas, que eu sempre falo isso, a igreja da porta larga, né? As igrejas lotadas, que a porta é larga. Então, eu atendo muitas pessoas, e aí a pessoa tá lá na fornicação, eu vou ali com meu namorado na igreja. Qual igreja que você vai? Aí a pessoa fala o nome, entendi. Como que você tá numa igreja que você não é exortado, que não é... Eu sei, gente, que existem igrejas genuínas, e eu não tô falando que a Peregrinos é a igreja perfeita, jamais. Todas as igrejas vai ter um defeito, vai ter algo ali que pode ter errado no ministério, mas assim, o básico do básico a gente precisa passar para as nossas ovelhas, gente. Santidade, Bíblia, jejum e oração. Então, assim, muito cuidado. Muitos ministérios que carregam ali multidão, ouvi falar um ministério que fez uma área VIP para as pessoas famosas, né? Isso é lamentável. Por que tem uma área VIP nesse ministério? Porque tem um espírito de idolatria ali muito grande, entende? Então uma pessoa famosa não conseguiria caminhar, porque o espírito de idolatria está sobre aquele ministério. Então se entra alguém famoso, ninguém ali se alimenta de um alimento sólido que vem do altar. É um alimento raso, porque não dá fundamento para aquela pessoa entender que a gente só pode adorar o nosso Deus. Eu acho isso muito bonito. Eu vou em alguns ministérios, você vê ali o líder até famoso, ele passa. Ninguém fica ali puxando ele. Eu também, para honra e glória do Senhor Jesus, não sou famosa, mas eu sempre passo isso nas lives, nas mentorias, pessoal, sem idolatria. Eu não faço nada, quem faz é Deus. E quando a pessoa começa a me procurar, eu só quero se for a pastora Pamela, eu já nem atendo, porque eu sei que a pessoa está com idolatria. Ela acha que eu que vou curar ela, que eu sou a cura dela. Então, quando a pessoa me procura e ela aceita, porque a gente tem uma equipe. E às vezes a pessoa quer falar comigo, mas não é possível. São muitas mensagens que a gente recebe. E aí eu vou e direciono, tem a missionária Roniana, tem a pastora Lorena, tem a Kátia, tem a Silvana, que está conosco. Não, eu não aceito. Eu só quero que seja a pastora Pamela. Aí eu já falo, não vou atender. Porque você vê que a pessoa, ela tá com uma idolatria. Não, o problema que eu tenho, só ela pode resolver.
Uma vez uma pessoa chegou em mim, eu fui pregar, e a pessoa chegou no final da pregação, ai, você é minha última esperança. Eita. Meu, isso é muito forte. Falei, meu, em nome de Jesus, a tua esperança é Jesus, eu sou um ser humano. E aí, nem acontece nada quando a pessoa tá assim. Deus nem opera porque a pessoa tá... Foco errado. Então, assim, aquele ministério está debaixo de um espírito de idolatria. Então, por isso que precisa ter a área VIP. Porque tem um trono ali demoníaco. Que uma pessoa, existe ali algo que a pessoa está idolatrando o ser humano. Então, assim, tem demônio nesse lugar, certamente. Porque uma igreja saudável, um líder que fornece alimento sólido para suas ovelhas, pode vir ali a pessoa mais famosa do mundo, que ninguém vai abordar ali, porque aquelas pessoas, elas são ensinadas da forma correta, elas aprendem o verdadeiro evangelho. Então a pessoa, o cristão verdadeiro, que ele se alimenta do verdadeiro evangelho, ele não tem idolatria. Pode vir, eu mesma, pastor, pode ser qualquer pessoa, não tem idolatria com ninguém. Eu só amo o meu mestre. Pode ser quem for. Às vezes a gente vê nos aeroportos, né? Ah, eu vou lá, não vou. Não vou. Se for de Deus, daquele profeta vir falar comigo, o próprio Deus vai lá falar para ele, olha, vai lá, entrega a mensagem. Mas eu não abordo ninguém. Eu não fico atrás nessa idolatria. Graças a Deus eu não tenho isso. E ensino as minhas ovelhas, as ovelhas do ministério, que elas não sejam assim. Pensei que ia na área VIP da igreja peregrina. Tá repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Mas, pastor, eu peguei no seu treinamento, pastor, que você tem um tópico lá do treinamento falando que os demônios que causam doenças físicas. Fiquei curioso como é isso que acontece e quais são esses demônios que causam essas doenças e que doenças são. Então, os demônios que eles trazem, né, uma doença física, né, como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo para você. É uma pessoa que ela guarda algum tipo de mágoa, ressentimento, e aquilo se torna um tumor. Entende? Aquilo veio da raiz da emoção dela. Eu tenho um exemplo na minha família, né? A minha mãe, ela faleceu de câncer. E se você for ver o histórico dela, meu, é muita coisa, né? Muita mesmo. A minha mãe, ela apanhou demais na infância, né? E assim, ela não teve ali aquele amor de fato ali, né? Ela teve dos pais, mas ela apanhou demais. Então, assim, ela tinha algo que ela guardava da infância, eu não sei, né? Eu desconfio que ela sofreu também abuso sexual, porque a minha mãe, ela tinha uma coisa, assim, comigo, sobrenatural, assim, ela não deixava, nunca deixou eu sentar em colo de homem nenhum, nem de vô, nem de tio, de nada. Até quando eu tava no colo do meu pai, eu lembro que ela tirava, assim, ela se incomodava, então eu acredito também, só que ela nunca me falou. Então, assim, a minha mãe, ela passou uns processos, assim, muito tenebrosos. E por conta, né, das más escolhas dela também, ela, né, se envolveu com uma pessoa, nunca casou com essa pessoa, né? E essa pessoa, né, promoveu muito sofrimento na vida dela. Eu lembro que teve um Natal, eu nunca me esqueço, eu era criança, assim. E eu cheguei assim, eu acho que eu tinha ido comprar alguma coisa pro Natal e eu via manchas de sangue na parede, assim. Era noite de Natal. E ela com uma panela de pressão na mão, lá brigando com essa pessoa, deu a panelada, espirrou sangue na parede. Então, assim, a minha mãe, eu acredito que ela teve pouquíssimos momentos que ela foi feliz, assim. Foram raros. E eu acredito que esses momentos foi quando ela era casada com meu pai, né? Mas por conta aí das más escolhas, ela decidiu, né, não estar com meu pai, quis ficar com essa pessoa. Meu pai, não tô falando que meu pai é santo, mas meu pai é uma bênção de Deus. E aí ela sofreu muito, né? E uma vez, eu nunca me esqueço isso, para você entender o peso das palavras no mundo espiritual. Eu escutei, eu até me emociono de lembrar, eu escutei ele falando assim para ela, um dia eu vou ver um câncer te comer todinha. Eu vi esse homem falar isso para ela. E é muito forte isso, muito forte. Aí ela veio chorando, porque assim, a minha mãe, parecia que eu era a mãe dela, sabe? É uma coisa assim, uma relação que a gente tinha muito forte. E ela vinha, se aconselhava comigo, e ela veio. Ela me chamava de Bianca, meu nome é Pamela Bianca. Ela, Bianca, olha o que esse homem tá falando pra mim. Aí ela colocou assim a mão na cabeça, eu nunca me esqueço disso. E aí, realmente, foi dessa forma que ela morreu. Assim, foi algo muito... Eu não tô atrelando a culpa, né,
da morte a esse homem que falou isso para ela, mas a palavra que ele lançou no mundo espiritual surtiu um efeito. Então, tinha muitas legalidades, eles não eram casados, enfim. Mas foi muito triste, assim, a forma que a minha mãe morreu, assim, ela foi literalmente isso, assim, aquilo foi... se você vê uma foto da minha mãe no dia que ela descobriu a doença e como ela faleceu, você não acredita que se trata da mesma pessoa. Então, de fato, aquele tumor foi comendo ela, assim, de uma coisa terrível, né? Então, assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu creio que ela está namorada do Pai, foi assim uma obra. Eu creio que em tudo tem um propósito, né? Ela morreu dessa forma, mas ela aceitou Jesus, ela pediu perdão para quem ela tinha que pedir, e quando tudo estava certinho, assim, nos últimos dias ela não falava mais, ela escrevia, né? E ela foi em paz. E aí o Senhor me trouxe a confirmação, porque eu chorava, e eu não conseguia parar de chorar. E aí o Senhor me deu uma palavra. E eu fui lá eu não lembro agora qual foi o número, né, a passagem. E eu fui lá naquela passagem que Davi, não tem quando Davi perdeu o filho? E aí ele ficou chorando, e aí depois que ele soube que o filho morreu, ele teve que se levantar e colocar de pé. Então o Senhor mandou eu meditar naquela passagem, e eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Aí desde aquele dia que o Senhor falou comigo, descansa, ela tá comigo. Ela tá na minha morada. Aí eu não chorei mais, enfim. Mas voltando para esse assunto. Então acredito sim que palavras, que demônios sim causam doenças em nosso corpo, né? Existem uma infinidade de demônios que trazem esses prejuízos. Mas assim, você vê sempre o histórico da pessoa. Às vezes a pessoa desenvolveu ali um tumor, e aí você pergunta para a pessoa o histórico, né? E é sempre em regiões específicas, né? Então, assim, o da minha mãe foi primeiro no peito. Então, ela recebeu muita palavra de maldição. Ela também falava umas palavras feias, né? Então, por conta ali das legalidades, eu creio, pastor, né? Eu tenho certeza. Deus, ele não nos criou, ele não nos formou, né, no ventre da nossa mãe para a gente morrer dessa forma. Mas a gente veio de uma natureza caída, então existem as doenças, né? Não é da vontade do Senhor, mas por conta da desobediência, nós temos o livre-arbítrio de escolher fazer o bem. O livro de Deuteronômio, né? Capítulo 30, acho que é verso 11, eu comecei a ficar um pouco craque nessas coisas, nesses versículos, né, amor? E aí fala que os mandamentos que Deus deixa pra gente não é impossível de ser cumprido. Não está no céu, lá além que você não possa trazer para você. Não estar no mar, que além daquele mar que você não possa trazer isso para você, que seja impossível, né? Eu acredito que é isso que fala a passagem, eu não lembro as palavras ao certo, mas está bem perto dos teus lábios e do teu coração. Então, quando as pessoas elas sofrem, sejam por esses tipos de coisas, se você for lá pesquisar, teve uma corrupção, seja na ancestralidade dela, seja por uma hereditariedade que não foi quebrada, né? Ou por alguma maldição que ela adquiriu. No caso, a minha mãe, ela teve a escolha. Ela estava numa boa, ela era casada com meu pai, casaram na igreja, tudo bonitinho, ela me tinha. Então, assim, ela conheceu essa pessoa também tinha um outro relacionamento, aí, ou seja, os dois largaram seus casamentos para ficarem juntos. Então, assim, o salário do pecado é a morte. Teve uma consequência, né? Então ela colheu. E todas as vezes que eu questionava o Senhor falava sempre para mim, filha, foi necessário um acerto de conta. Então, assim, a lei da colheita, pastor, ela vem. Então, assim, toda ação vai gerar uma consequência. Então, muitas pessoas, às vezes, elas chegam até a mim, pastor, fez um monte de meleca no passado, pintou e bordou, aí acha que é no estalar de dedo que ela vai. Eu falei, não, tudo que você fez... Talvez pense, eu vou entrar na mentoria da pastora Pam, vou resolver tudo. Exatamente, não é assim. Eu falei assim, teve uma que eu atendi recentemente, ela pagou não sei quantos R$1.000 de trabalho, fez um monte de trabalho, falei assim, você deu dinheiro pro diabo, agora você vai colher a consequência, não é assim. Teve um que eu atendi também, que ele financiava o vício dos amigos, ele pagava a droga, né? E teve alguns ali que se deram muito mal, e muitos usaram drogas às custas dele, né? Pessoas que tiveram casa de prostituição. Então, entende, dentro de uma casa de prostituição acontece todos os tipos de barbaridade,
né? Incesto, pedofilia, zoofilia, e a pessoa estava financiando aquilo. Não é bem assim. Você vai colher, tem um preço. Entende? Então, esse que é o problema. Você escolheu viver isso. Aí, às vezes, a gente tá ali, de madrugada, você tá dormindo. Aí a pessoa tá sendo atacada por demônios, né? E não entende. Liga no número. Gente, não é assim. Você vai viver um processo. Liga. É que o meu telefone pessoal, eles não têm. Mas eles ligam, às vezes, no do suporte. Então, é igual a pastora Tânia Teresa fala. Às vezes, a pessoa vem com o coração ali aberto, vai no médico, olha, me opera. Não é bem assim. O médico não vai, eu preciso saber qual é a legalidade que você está dando. Porque às vezes a pessoa está ali sendo atacada por demônio, mas ela está numa relação homossexual. De repente ela está fazendo algo, então o diabo, ele tem, eu falo sempre isso, gente, o diabo, ele não toca na vida de ninguém sem que haja uma autorização de Deus antes. O diabo, ele não tem poder para eu descer aqui, atravessar a esquina e eu sofrer um acidente. Ele não tem esse poder. A não ser que Deus permita. Ele pode promover ali o acontecimento com a permissão de Deus, né? Porque só Deus tem esse poder. Então, se você está sendo atacado por demônio, se você está sofrendo algum tipo de prejuízo, faz um alinhamento, uma autoanálise. Com certeza, tem uma brecha em aberto na tua vida. Muitos não gostam quando eu falo de Jó. Ai, Jó não pecou. Tem sim, teve uma legalidade na vida de Jó. Eu creio que tudo foi permissão de Deus, mas eu já assisti, eu fiz um estudo muito profundo de Jó. E a gente viu ali algumas coisas, é que assim, é papo para outro podcast. Mas para resumir, tem uma passagem lá que Jó fala, o que eu mais temia me sobreveio. Jó, ele tinha medo. Ele tinha medo de perder os bens materiais dele. Jó, ele tinha medo de perder os filhos, né? Então, ele meio que queria pagar os pecados dos filhos, oferecendo lá sacrifícios a Deus. Então, assim, tem um estudo muito profundo, que eu vou ter até a oportunidade de trazer isso numa live, que fala que o Jó sofreu a consequência do que ele fez. Aqui, muitas pessoas, elas não têm, elas são rasas, né, na Bíblia, então não tem aquela profundidade de estudar a fundo aquele texto, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor. E existe um tribunal onde Deus é o justo juiz. Então, o que o diabo faz? Tem um livro da Rebeca Brau, Guerra de Ataque e Tribunal de Guerra. Eu acho que é um desses dois, que fala muito sobre isso. Que o diabo, ele tá lá só anotando o que você tá fazendo. Aí ele vai lá, Deus, tô indo lá tocar. Qual que é a permissão? Ele vai lá e fala, ó, tô vendo aqui, ó, a pastora Pamela tá em fofoca, maledicência, corrupção, tem meu aval. Deus, ele não tem prazer no meu sofrimento, mas ele é justo até com o diabo. Se o diabo, Deus, eu quero ver agora a tua justiça, porque o que ela tá fazendo, ela tá quebrando uma lei, ela tá roubando, ela tá matando, fazendo algo. Deus, ele permite. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas. Elas não entendem que se elas estão sofrendo a consequência das suas próprias ações. Pastora Pam, não sei se o pessoal te procura, mas pelo menos no meu caso, as pessoas me procuram para 2 pedidos. Na questão de saúde, né? Sabe que eu oro por isso. E também na área financeira. Muita gente fala, tô quebrado, tô assim. Eu imagino também muita gente procura também, não libertação, mas eles falam, eu tô endividado, tô isso. Porque a pessoa é cristã, dizimista, é ofertante. Alguns questionam isso. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, ando certinho, mais ou menos eles falam isso. E não prospera. Não sei se o pessoal procura por causa disso. Sim, acontece. Então, existem muitas legalidades, né? E aí, como que eu faço quando uma pessoa dessa me procura? Existem várias possibilidades. Então, assim, a primeira, que é muito polêmica, e eu vou falar... Eu tenho que falar, ó, a primeira. Inclusive, eu acho que eu nem respondi aquela pergunta da porcentagem. Deixa a porcentagem pra lá. Mas é alta, viu? É alta. É isso. Então, vamos lá. Aí eu vou e pergunto pra pessoa. Não, só pegando esse gancho. Quanto você acha que a igreja tá mais santa ou mais corrompida? Põe aí a porcentagem que você acha aí no comentário. Tá complicado. Então, assim, uma pauta ali também que é muito polêmica. Qual uma primeira possibilidade, tá? Que eu sempre falo para as pessoas. Isso é tema de mentoria, entendeu? E eu vou explico para a pessoa. Eu vou falar aqui para você.
qual é o altar que você está devolvendo seu dízimo? Então, olha a situação da tua igreja. De repente, o teu pastor, ele está vendendo almoço para comprar janta. De repente, os teus líderes ali, os anjos da igreja, né, as pessoas que estão ali à frente do altar, estão com a vida toda amarrada. Existem igrejas que todos os membros eles estão debaixo de um mesmo espírito. Eu já atendi uma pessoa que ela falou assim, pastora, todo mundo na igreja está divorciando, espírito de divórcio. A pastora era divorciada, todo mundo passou a divorciar naquela igreja. Igreja endividada, né? Não tem prosperidade, tem legalidade na vida ali do pastor e da pastora. Eles estão com a vida toda amarrada. A tua vida também fica. Então, se vamos dizer, eu sou membro de uma igreja, o meu pastor está quebrado. Você pode ficar também. Isso é forte. Você pode ficar, porque, ó, eu poderia dar uma aula aqui sobre isso, que é os temas aqui das nossas masterclass, mas eu vou explicar aqui de uma forma resumida. Veja bem, uma pessoa, ela trabalha 30 dias, certo? Aquele dinheiro é o sangue dela, é a gordura dela, foi 30 dias ali, suou para pegar aquele dinheiro que é sangue no mundo espiritual. Aquela pessoa pega aquele dinheiro... Nossa, eu tô falando, tô toda arrepiada, porque tem pessoas que vão ter aqui as suas vidas desbloqueadas hoje. Aquela pessoa pega aquele dinheiro e ela devolve naquele altar. Aquele altar tá corrompido, ela tá fazendo um pacto com a corrupção. O dinheiro dela, ela devolve ele, ela tem um pacto com aquele altar. Então, o que tá sobre aquela igreja, por isso que eu falo, gente, existe oferta, existe dízimo. Não adianta você, eu vou ofertar na vida de um morador de rua. Não, você vai dar a sua esmola. Você não pode ofertar numa coisa infértil. Morador de rua, você pode abençoar sim, dar uma esmola, dar um alimento para ele. Mas muito cuidado, aonde você dá, devolve o seu dízimo. Abraão dizimava a Melquisedeque, rei de Salém. Então, assim, Abraão, ele tinha os 90% dele santificado. Então, é uma possibilidade. Só que, assim, isso é um tema que vai dar muito burburinho, porque a pessoa fala assim, olha, pastor, e agora? Eu saio da igreja? Eu não tô aqui para entrar nessa seara. Eu tô te falando a tua situação. Agora, o que você vai fazer com essa informação é você e Deus. Então, você vai abrir um propósito de oração, de jejum. Senhor, me dá uma direção ministerial, eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado, eu não aguento ficar nesse lugar. É a realidade, gente. Por quê? Porque muitos estão sendo eles estão sendo levantados sem estar preparado. Uma pessoa, para ela ser levantada a uma liderança, ela precisa, assim, não é que a pessoa vai ser perfeita, né? Perfeita é só Jesus, mas, assim, o básico ela precisa cumprir. Um casamento abençoado. Como que eu vou fazer um casamento se o meu casamento é uma bagunça, eu e o pastor? Como que eu vou abençoar um casamento? Como que eu vou orar pela vida financeira de uma pessoa se eu tô com o nome sujo devendo? Não faz sentido. Então é isso que eu falo, que as pessoas me batem bastante na internet, me xingam, porque é a realidade. Como que eu só tenho autoridade, pastor, sobre aquilo que eu venço? Como que eu vou dar um conselho para uma pessoa para ela não fofocar se eu sou fofoqueira? Eu não tenho autoridade sobre aquilo porque eu não venci o espírito da fofoca. Então, a gente só vai ter autoridade sobre aquilo que a gente vence. Você venceu, você entrou na dimensão da prosperidade, então você tem uma autoridade para orar por isso. Você entrou na dimensão do casamento, seu casamento é abençoado, então você tem uma autoridade. Por quê? Muitos estão sendo levantados no jarro do homem, não está pronto. Por isso que eu falo, as pessoas às vezes chegam em mim, né? Minha cunhada mesmo, ela veio a Rô, né? Ela falou assim, ai pastora, não é assim. Ela veio querer, né, falar que eu tinha que já dar oportunidade para uma pessoa. Não, eu falei assim, Rô, eu tô falando, filha, escuta o que a tua pastora tá te dizendo, não é assim. A pessoa, para eu dar um ministério na mão dela, para eu dar uma obra na mão dela, a vida dela precisa estar em conserto, senão eu mesma vou prejudicar essa pessoa, porque a vida dela não está ainda no altar, ela precisa passar por um processo. Então, eu sou muito restritiva na Peregrinos, não é todo mundo que eu dou oportunidade, porque eu sei que aquela pessoa, que está na vida daquela pessoa, pode rachar o ministério. Então, as pessoas que estão comigo não são pessoas perfeitas, eu não sou perfeita, mas assim, o básico, essas pessoas precisam estar alinhadas. E eu passo isso para as minhas ovelhas, para as pastoras que são, né, estão debaixo aí da nossa liderança. Então, assim, um dos motivos pode ser o altar que ela está devolvendo o dízimo. Pode ser que aquilo ali tá infértil, né? Segunda coisa, aí tem que ver se tem legalidade na vida dela. Às vezes tem pecados sexuais, né? Às vezes a pessoa tá ali em masturbação, pornografia, né? Tá derramando ali a semente. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, do pecado de Onã.
que Onã, ele devia ter dado uma descendência para o irmão, só que quando ele tinha relação sexual com a cunhada, ele ejaculava no chão. Isso também é uma legalidade, né? Soltar ali, falam que é o coito interrompido, né? Que a pessoa não... Então, assim, sexo anal, masturbação. Então, tem que ver se a vida da pessoa está no altar. Uma outra coisa também que pode amarrar a vida financeira de uma pessoa. Se a pessoa ela está envolvida em alguma prática ilícita. Por exemplo, que é aquilo, o gato. Se ela tem gato na energia. Se ela tem gato na água, a pessoa está roubando. Então, Deus ele não vai descumprir um princípio para te abençoar. Você é ladrão. Então, isso é muito forte. A pessoa tem um gato ali. Ou então, aquele aparelhinho lá que tem não sei quantos mil canais. Que é... Aquilo ali é uma legalidade também. Porque a pessoa fala assim... Tá roubando o sinal. Então, por isso que eu falo, gente, não é fácil servir a Deus. Você tem que estar com a vida muito alinhadinha. E eu não tô falando que eu sou a Santa Rona, não. Eu já tive esse aparelho na minha casa, aí o Senhor me incomodou. Pirataria. Já cheguei a comprar tênis falsificado para os meus filhos, parei com isso. Falei assim, não, se eu não tenho dinheiro para comprar a marca original, eu vou comprar, né, numa loja aí tradicional e não vou mais dar essa marca, que é uma marca muito famosa, que é um símbolo ali, um risco. Aí você compra um tênis falsificado, uma camisa de time falsificada. Gente, isso é legalidade também. Porque a gente precisa ser justo, ser reto. Então, são essas pequeninas coisas que vão minando, entende? E aí a pessoa fica com a vida financeira amarrada. Então, são vários princípios. E o outro, né, por último, que eu tenho para falar, às vezes a pessoa é preguiçosa. E aí ela vai, um exemplo, ela ganha um salário mínimo. Aí ela quer fazer um milagre com esse salário mínimo. Não dá, ela vai viver na escassez. Minha irmã, você quer ser próspera? Vai empreender. Vai fazer algo, né? Vai vender roupa, maquiagem, faz alguma coisa para você ser próspero e a prosperidade vir para sua vida, né? E isso é um pouco do conhecimento que o Senhor Jesus me deu para eu compartilhar com o Senhor, né? Isso aí é tudo, as coisas que Deus me mostra, né? Todo o meu conhecimento que eu compartilho aqui, né? Eu quero dar sempre, assim, toda a honra e glória é do Senhor Jesus. Então, assim, esse foi alguns dos princípios. E dívida também. Às vezes a pessoa, ela deve e não paga. Tá com o nome sujo lá. Você precisa pagar aquele que você comprou. Então, eu faço sempre esse rastreio aí quando eu atendo a pessoa. Aí sempre, pastor, é raro, tá? Eu lembro de um caso que a pessoa cumpriu todo esse checklist. Tava tudo certinho. Um caso só. A maioria tem coisa para arrumar. Aí tá, uma vez eu atendi uma pessoa e ela tava ilegal no país. Eu moro nos Estados Unidos. Meu, isso é uma legalidade. Como que você quer ser abençoado financeiramente se você está descumprindo uma lei dos Estados Unidos? Você não pode estar aí. Mas pastora, é difícil, gente, servir a Deus não é fácil. Então, você ora ao Senhor, retorna para o Brasil. Se for da vontade de Deus que você esteja nos Estados Unidos, o próprio Deus vai promover o teu visto. Eu conheço um Deus que muda até uma lei para você ter cidadania, mas você está em legalidade, entende? Então, não é fácil. E como eu até esqueci, eu ia falar agora do último princípio, e pagar suas dívidas, né? Pague o que você deve. Disse que só um caso que... lembrei. Só um caso que... Teve um caso que a pessoa cumpria todos esses protocolos. E aí, o que acontece? Essa pessoa, o coração do marido dela, ele era ganancioso. Então, assim, se Deus desse riquezas para ele, não ia ser para uma finalidade boa, ele ia se perder. Então, assim, tem casos, tá, que você cumpre tudo isso, mas Deus conhece o teu coração. Então, Deus deixa você passar por um processo, que eles estavam vivendo um processo muito doloroso. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu dizimo, eu oferto, e aí o Senhor falou, tratamento. Então, tem pessoas que estão passando por tratamento, que é o próprio Deus ali tratando alguma corrupção ou algo que o Senhor viu no coração daquela pessoa. Pastora, tem umas pessoas que já me procuraram também, e eu estava vendo no seu curso, eu não lembro se tem isso também, mas eu vi aqui o que provoca a paralisia do sono. Mas as pessoas que me procuraram, não na questão da paralisia, mas muito sofrendo de insônia. Não sei, é um assunto diferente, mas não sei se você trata, mas o que provoca a paralisia do sono? E esses problemas de sono é emocional, é mental ou é espiritual? Muita gente dizendo que não consegue dormir. Teve um irmão que ele falou que já está tratando 2 anos com um médico, tudo, e mesmo assim não...
Eu vou falar primeiro da paralisia, né? A paralisia são demônios que te atacam ali quando você tá dormindo. Geralmente é na madrugada, né? E pode ser também durante o dia. Então, a pessoa, ela desperta, né? Ela acorda, só que ela não consegue abrir o olho ali. Parece que tem algo. Alguns relatam enforcamento, né? Se sente enforcado. Alguns relatam que esses demônios aprisionam, ele pega ali, né? O espírito humano daquela pessoa e leva para uma outra dimensão. Inclusive, o meu filho, né? O que vai fazer 18, ele já relatou uma situação como essa. Ele falou assim, mãe, eles me pegaram. E olha que forte isso que eu vou falar agora. Nessa época, o meu filho, ele estava jogando um jogo. Isso tem uns anos atrás, eu não lembro agora. Não sei se era... Eu posso falar o nome do jogo ou não? Pode, É um jogo muito famoso. pode falar. Tá, então tá bom. O nome do jogo era Fortnite. E aí ele falou que quando ele foi dormir, ele sentiu ali, o espírito humano dele saiu ali do corpo e os demônios levaram ele para a dimensão do jogo. E aí tinha tipo um trono, né, o Satanás ali na frente dele, e ele ficou aprisionado ali, ele falou que foi horrível, aí ele começou, porque assim, nessa época ele não tava assim muito firme, aí eu falei, tá vendo? Mas não aceita Jesus não. E aí ele falou pra mim que foi algo terrível, assim, que a paralisia, ele tentava gritar por socorro e a voz não saía, né? Então assim, havia uma legalidade. Então, assim, paralisia dos contos, os demônios estão acessando o teu corpo, acessando algo, eles estão encontrando ali uma ruptura para poder te atacar. No meu começo, pastor Ariston, eu sofria alguns tipos de ataques, né? Mas por quê? Eu não me consagrava da forma que eu me consagro hoje, né? Então, eu ando debaixo de muita oração, de muito jejum, né? Eu tenho meus secretos com o Senhor. Então, falta, talvez, para essa pessoa mais consagração, estar mais na presença do Pai. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais jejum, mais oração, menos esses ataques vão ali ter terreno na sua vida. Então, eu falo sempre, uma vida de muita santificação. Eu lembro uma vez, bem no comecinho, assim, eu ainda sofria esses ataques. E aí eu via, né? Veio um bicho mesmo, assim, eu acho que era o próprio Satanás mesmo, assim, ali em cima da minha cama. E eu tentava ali falar, e ele falava algumas coisas assim, ele dava alguns recados, né? Eu não lembro agora o que era. Enfim, isso foi no começo da minha jornada. Só que ao longo da minha vida de consagração, santificação, esses ataques para honra e glória do Senhor Jesus reduziram assim na sua totalidade. Hoje eu não sofro mais com isso. Então, o que eu falo para essas pessoas que sofrem esses ataques? Às vezes também, quando a pessoa está muito cansada, o corpo físico também. Então, alimentação adequada, exercício, durma bem, né? Vida com o Senhor, veja quais são os antecedentes, né? Às vezes é uma coisa no celular que você está assistindo que não pode, aí esses demônios vêm e te atacam, né? Então, isso acontece sim, a paralisia, mas é quando a pessoa ali, ela tá fraca espiritualmente. Insônia. E sobre a insônia, eu deixo o mesmo direcionamento, né? Eu acredito, assim, pastor, que existem doenças do reino natural e doenças do reino espiritual. Então, assim, a pessoa, ela foi lá e ela comeu um monte de besteira e deu uma úlcera, né? Porque ela ficou tomando ali Coca-Cola, enfim. Meu, isso daí não tem nada a ver com o demônio. Você mesmo se inflamou teu corpo comendo, você estava se matando aos poucos. Então, isso aí é do reino natural. Você mesmo que não tinha santidade na tua alimentação. Agora, nesse caso, vai dar insônia. A pessoa já procurou a medicina para ver se é não sei, eu não entendo, uma deficiência de algum hormônio, alguma coisa. Fez os exames, tudo ok no exame, aí a gente vai e parte pro espiritual. Então, aí a gente já entra na guerra, que é o que eu falo, né? Gente, vamos guerrear. É guerra espiritual, você tá sofrendo. Então, assim, eu fico agoniada às vezes. Eu falo assim, gente, coloca esse diabo pra correr da sua casa em nome de Jesus. Vai pra guerra, se coloca de pé. Pega a tua espada, pega a tua armadura, clama pelo sangue do cordeiro, faz um propósito, né? Tudo na minha vida, pastor, foi conquistado com jejum e oração. Então, tudo que eu pedia pra Deus, eu não ia pedir pra ninguém. Ai, pastor, ore e jejua por mim, não. Eu ia lá e pagava o meu preço. Então, todos os processos que eu vivi, eu falava pro Senhor, Senhor, eu vou abrir um propósito agora, Pai. Eu quero ser liberta. Eu tinha pensamentos bizarros, aquele toque religioso. Senhor, eu não quero mais pensar isso. Eu não quero mais ter esses pensamentos. Abri um propósito de jejum, oração. Ceiava. E aí eu fui liberta disso.
Então, assim, tem coisas que a pessoa ela precisa ir para a guerra e buscar respostas em Deus e não no remédio, porque se fez o exame e viu que não era isso, que não era de ordem natural, aí entra pro espiritual, aí aquela pessoa ela precisa ali cair numa campanha ali, né, forte de jejum e oração para que ela volte a dormir. Eu creio num Deus que ele pode todas as coisas. E fala, Senhor, tem vários salmos que falam sobre o momento de dormir. Meu, pega um salmo, traz isso para tua vida. Meu, lê esse salmo, Senhor, eu quero viver isso, descansar em pastos verdes. Coloca isso para tua vida, faz um propósito, eu duvido. Não sou eu que garanto, é a palavra. Abre uma campanha, Senhor, eu vou fazer 40 dias, eu vou ficar jejuando, eu vou ficar, 12 horas por dia e eu vou ler esse salmo, todos os portais. 3 horas, isso aqui é uma direção do céu. Nunca falei isso pra ninguém, primeira vez, Pega esse salmo aí que fala sobre dormir, lê ele nos portais, 3 da manhã, porque você tem sono e você não vai estar dormindo, né? Meia-noite, 3 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 21 horas. Lê o salmo, fique em jejum, abre uma campanha com o Senhor, um número profético, 40 dias, pra você ver se no final dessa campanha você não vai voltar a dormir. É a palavra do Senhor que garante, não sou eu. Então é isso. Eu acho que o problema, pastor, você falou que algo bem verdadeiro, que quando tem qualquer luta, você ia para oração e jejum. Exatamente. O povo, hoje em dia, eu lembro também quando eu me converti há 30 anos atrás, era, quer vitória, vai orar, vai jejuar, vai fazer campanha, mas o povo não quer pagar esse preço. Né? Exatamente. E fala assim, irmão, o que eu faço, pastor? Vai orar. Eles dizem, não, orar não. Não tem vida de oração. Tem vida de oração. E, pastor, a gente está vivendo um tempo muito perigoso. Eu nem lembro agora se eu trouxe isso aqui no último podcast, mas se a pessoa não assistiu, vai ter oportunidade agora de ouvir novamente. Número 56 e me ouvi 2 vezes para decorar, Qual foi a direção que o Senhor me deu, né? O Senhor me tomou numa live e eu comecei a entregar os mistérios para as pessoas. E o Senhor... E aí Deus o Senhor usa também na profecia? Então, ele não é tanto assim. Eu tenho muito temor com isso. Eu tenho muita agonia, assim, de entregar as coisas. Eu fico falando, Senhor, é isso mesmo? Senhor, eu vou lá falar. Teve uma vez que o Senhor mostrou que se uma pessoa não se posicionasse, ela ia morrer. Aí eu tive que ir lá entregar para a pessoa. No dia do aniversário dela, eu falei, não, Senhor. Aí eu pedi várias confirmações. Eu abri a Bíblia, confirmação. Aí eu falava no telefone, a pessoa confirmação. Eu falei, tá bom, Senhor, já entendi que é para eu ir falar. Mas assim, o que está acontecendo? O que o Senhor me tomou para falar? Que essa geração é uma geração imediatista. Eu lembro até como o Senhor falou, filha, eles não têm paciência, aleluia, Jesus. Eles não têm paciência de esperar ouvir a minha voz. Eles não têm paciência. Então, eles procuram curas alternativas, porque eles acham que eu não tenho poder suficiente para curar todas as áreas da vida deles. Então, a pessoa ela está com as emoções abaladas, ela vai e procura uma terapeuta, porque ela não crê que Deus pode curar as emoções dela. Então, a pessoa, ela precisa ali de uma direção no casamento. Aí ela procura uma terapeuta de casal, porque ela não dá crédito para Deus. O Senhor falou assim para mim, quando essas pessoas procuram terapias alternativas, elas estão falando para mim que eu não sou suficiente para resolver os problemas dela. Foi desse jeito que o Senhor falou comigo. E aí eu entreguei isso numa live, porque é verdade. Gente, eu abomino todo tipo de cura alternativa. Então, assim, se a gente tem Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e tem uma passagem na Bíblia que o Senhor fala assim, lance sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, assim, o Senhor trata a ansiedade também. Você não precisa procurar um psicólogo. Eu não estou aqui levantando uma bandeira contra a medicina. Eu acredito sim que para a finalidade correta, a medicina ela é uma bênção, né? Um xarope ali com produtos medicinais que de repente você está com um catarro no peito, você vai tomar ali um xarope, aquilo, né? A cânfora, ela vai trazer ali um alívio para você. É uma bênção a medicina para a finalidade correta. O problema é quando a gente substitui Deus e quer buscar uma cura nessa medicina alternativa, nessas pseudociências, né? Então, tem uma série de pseudociências. Ai, pastor, às vezes a pessoa chega em mim, pastora, eu posso fazer isso aqui? Eu falei, minha querida, se você tem vida com o Senhor, comunhão com Deus, não sou eu que vou falar para você. Você mesmo vai ficar incomodada com isso. Por que a gente tá vendo
pastoras hoje em dia se capacitando. Eu sou pastora e terapeuta. Eu sou pastora e consteladora. Eu sou pastora e psicanalista. Ela não consegue falar, não, eu sou uma serva de Deus. Eu não estou levantando nenhuma bandeira contra os exercícios das pessoas. Mas a gente vê muita diluição. Eu gosto muito da Nath Rezende. Ela traz um livro que eu li, assim, que foi maravilhoso, que é O Ocultismo Sutil, acho que é isso. E ela fala sobre isso. O evangelho está sendo diluído. Então é um monte de ciência entrando na igreja. Você vê aí pastora fazendo sala da meditação. Fala, minha irmã, faz a sala da oração. Meditação, que eu falo, não é meditar na palavra de Deus, não. É aquela meditação mesmo. Entende? A pessoa, sala da técnica da respiração. A pessoa, ela não consegue, é uma busca que o ser humano tem por curas alternativas, porque é uma geração incrédula, é uma geração perversa, imediatista. Tem muitos caminhando, eu tô toda arrepiada falando com você, pastor. Pessoas sem alicerce, que são como o vento, não tem comunhão com Deus. Procura cura em tudo quanto é lugar. Aí quando todos aqueles lugares não cura, aí eles vêm procurar Jesus. É isso que essas pessoas fazem. Não, eu tô com algo assim, eu vou procurar ali o psicólogo para eu conversar com o psicólogo. Conversa com Deus dentro do seu quarto, toma vergonha na sua cara. Eu falo isso para essa pessoa, a pessoa, nossa, pastora, às vezes o Senhor me toma e eu trago exortação para as pessoas. Eu preciso falar com alguém, fala com Deus. Fala no teu secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai vai te ouvir. É porque você não tem paciência. Porque o momento da oração, pastor, é uma humilhação. Você fica ali humilhado. Às vezes eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho feijão para colocar no fogo, criança para mandar para a escola, a minha vida é uma correria. Mas eu faço questão de ter o meu momento com Deus. Eu tenho uma tenda de oração e eu entro nessa tenda, o pastor sabe. Eu tranco a minha porta, eu coloco o meu louvor. E aí eu começo a buscar a presença dele dentro dessa tenda. E as direções que eu preciso para minha vida, as curas que eu preciso, vêm dele. Eu não preciso de cura de homem. A cura que eu preciso, ela vem do Senhor. Então é muito triste o que está acontecendo. Muitas terapias. Você já viu que tem pastora consteladora? É muito triste o que está acontecendo. E tem uma que é até famosa, ela tem muitos seguidores. Eu olho para aquilo, meu coração se entristece. O Senhor, olha o que estão fazendo com o teu evangelho. Não é mais suficiente você falar que você é um servo de Deus. Você tem que falar, não, eu sou pastor e terapeuta, eu sou pastor e constelador, eu sou pastor e psicóloga. Eu lembro que tinha uma fase da minha vida, é pastor e terapeuta. Não, eu fui levantada por Deus. Eu sou dirigida pelo Espírito Santo. Eu caminho por revelação, eu não preciso de um diploma para eu poder tratar uma pessoa. Entende? O próprio Deus, quando eu estou atendendo as pessoas, é algo lindo, pastor. Às vezes o próprio Deus ali traz uma revelação do problema que ela está vivendo. Então eu não fico ali andando com um caderninho ali, bom, teu problema aqui, a ciência diz que... Não, eu não caminho dessa forma. Eu caminho com a revelação que vem do alto. E eu não estou aqui descredibilizando o exercício da medicina, do psicólogo, glória a Deus. Não estou querendo levantar aqui uma bandeira, não consulte o psicólogo. Mas na tua vida, a tua prioridade precisa ser Deus. Porque se Deus não for a tua prioridade, você vai ficar pulando de galho em galho. Então, que é quando as pessoas chegam em mim, pastora, eu fiz tudo que você imagina. Uma nova técnica aí, que eu não posso falar o nome, a sigla, é uma sigla, começa com a letra T. Eu não posso falar o que é, infelizmente. Eu já fui perseguida por conta disso. Então, tem pessoas fazendo isso aí. Que é um acesso, vai lá no seu passado, aí faz uma reprogramação. Falei, minha querida, você não precisa disso. Se você tiver fé, porque as pessoas não têm mais fé. Mas a palavra diz que o coração de muitos iam se esfriar. Então é lamentável você ver esse evangelho diluído, misturado. Não é mais a palavra, agora é a palavra em um livro de ciência. É a palavra e agora a opinião de um cientista. A palavra já não é mais suficiente. Se você for colocar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ter resposta para todas as áreas da sua vida. Tá com problema no casamento? Tem palavra, tem base bíblica. Tá pensando em se divorciar? Tem base bíblica. Tá pensando em jejuar, orar? Tem na Bíblia. Tudo você consulta na sua Bíblia Sagrada. E é muito triste. Eu me compadeço. Às vezes eu vejo ali uma palestra
centenas de pessoas e as pessoas ensinando esse tipo de coisa nas igrejas. Isso é muito, muito triste. É forte. Pastora, qual foi a sua pior batalha espiritual? Esses, tem 3 anos, 4 anos ajudando pessoas, mentoria ou mais tempo? Eu me posicionei em 2021, que eu tô em mentoria tem 1 ano. Comecei em abril do ano passado. Mas você diz batalha na minha vida ou batalha com as pessoas? Ou ajudando alguém ou contra você, porque Deus te levantou para um ministério de libertação. Então, queira ou não, o inimigo fica furioso. Sim, sim. Então, qual época, ou ajudando alguém, o inimigo se levantou, alguma experiência que foi de uma batalha grande que você lembra aí, que Bom, venceu? vou falar uma recente, né? Eu vivi um processo, uma batalha espiritual com a minha filha, Sara, né? E eu sabia que era do reino espiritual isso. Até quando nós marcamos o podcast aqui, não foi? Foi. Que nós marcamos. Foi uma batalha ferrenha e muitas pessoas, eu sei já, né, que eu já recebi a revelação. O que acontece? Quando a gente se posiciona, né, a gente desmascara o diabo, ele vai te odiar muito mais. Ele vai querer trazer prejuízos na tua vida, assim, de uma maneira, né, estrondosa. Então, tem um grupo de satanistas, né, que eles fazem trabalho, né, já foi revelado já, inclusive uma pessoa, né, uma ovelhinha muito querida, ela tem visão, e ela falou contra eles estavam todos, é um grupo de satanistas que eles tinham o mesmo símbolo na testa. E eles estavam fazendo uma obra, né, de bruxaria contra a minha vida. Então, assim, eu vivo nessas guerras, nessas batalhas, mas eu não tenho visão aberta. Então, assim, eu não consigo enxergar. Mas eu sinto a batalha no meu espírito, assim, eu fico muito cansada, assim, dá muito cansaço, uma prostração, assim, que você sabe que é a batalha nas regiões celestiais acontecendo. E a gente passou por um processo de batalha espiritual muito forte com a vida da Sara. O diabo tem uma fúria muito grande. Eu não sei ainda o que vai acontecer com a Sara, assim, tem algo muito forte na vida da Sarinha. E eu vou contar rapidamente o testemunho da Sarinha. Eu já tenho 4 filhos, então assim, a Sarinha, pra falar a verdade, é a mais nova, é a caçulinha. A Sarinha, ela não foi planejada. Então assim, eu exercia os meus cuidados, né, para não engravidar, então tudo bonitinho. E a Sarinha, ela veio no susto mesmo. Então assim, tem uma promessa, a Sara precisava nascer. Quando eu fui ganhar a Manu, eu iria realizar um processo contraceptivo na mesa de cirurgia, já ia acontecer. E quando eu estava toda aberta lá, eu escutei um médico falando algo, né, que me assustou, que se ele realizasse esse procedimento contraceptivo, eu correria um risco lá, e ele falou o que iria acontecer. Aí eu estava toda aberta, eu estava meio assim sonolenta, mas eu estava escutando o que eles estavam falando. Aí na hora eu falei, não, eu não quero fazer. Na hora, eles já iam fazer o método contraceptivo, então assim, a Sarinha não era para nascer. Então foi algo assim muito forte, a Sarinha tinha que vir. E aí eu não coloquei esse método contraceptivo e a Sarinha veio ao mundo, né? Quando eu estava grávida, antes de eu engravidar da Sara e depois, né, que aconteceu aí, né, a concepção dela, eu maratonava muito os vídeos da Tânia Teresa. E aí eu até pensei em tomar a pílula do dia seguinte naquela época. Mas a pílula do dia seguinte é um método abortivo. E eu não me esqueço nunca, quando eu pensei em tomar a pílula, o Espírito Santo falou assim, filha, você já sabe que se você tomar, você vai estar abortando. Porque já começou o processo de formação, foi algo muito tremendo. E aí, quando eu fiz o exame lá de sangue, né, apareceu, o exame de sangue não, o exame de farmácia, apareceu 2 pontinhos, assim, bem apagadinho. E a Manu tinha 1 aninho e pouco, né, então assim, não foi, pastor? Foi o maior susto da minha vida, eu com uma bebê de 1 ano e pouco, e eu nem poderia engravidar, porque seria a 4ª cesárea. Então, assim, tem algo na vida da Sara, assim, sobrenatural. Então, eu não tomei a pílula e a Sarinha, realmente eu estava grávida e a Sarinha veio ao mundo. Então, o diabo tem uma fúria muito grande na vida dela e ela começou com uma febre muito alta, né? Era febre, assim, de 40 graus, que eu tinha que colocar ela debaixo, né, do chuveiro mesmo para baixar. Quando eu levei ela no pronto-socorro, a médica pediu o exame de sangue. Quando o exame de sangue saiu, a médica falou assim, olha, tava muito alto, o grau tava quase dando sepse.
Sepse, não sei se o senhor sabe, é infecção generalizada. É. E aí ela falou assim, ela vai ter que ficar para internação. E aí eu confio em Deus, mas é o teu filho, você fica ali, Senhor, será que o Senhor vai recolher minha filha para ver, para me provar, né? Eu já começo a passar um monte de coisa na cabeça. Então, assim, foi uma das maiores batalhas. E a cada exame que ela fazia, só aumentava o grau lá da infecção. Então, eu tava vendo que se atingisse um nível lá, aí era sepse. Parece que se passar de 200, se eu não me engano, era isso. E tava chegando perto já do 200. A cada exame que ela fazia, ia aumentando. E eu pedindo, falei assim, mas intercessoras, vamos guerrear, e a gente orando, e a gente jejuando, né? Aí, para honra e glória do Senhor Jesus, eu estava orando com a pastora Silvana, né? Foi o dia que antecedeu a alta dela, e ela fez uma oração de guerra muito forte, né? Todas as minhas intercessoras, Lorena, Kátia, uma bênção, elas estavam orando. E aí foi decretado no mundo espiritual. Ela falou assim, a Sara vai ter alta amanhã. E eu não entendi, eu falei assim, não tem como, só vai ser um milagre mesmo, porque o médico não deu nem previsão. Quando a gente foi internado, o médico falou assim, não tem previsão de alta, porque tá muito alta e a gente precisa investigar da onde que tá vindo. E foi algo sobrenatural, né, amor? No outro dia, a médica veio e aquele medo, né? Eu falei, Senhor, eu peço outro exame para ver mesmo se realmente ela pode sair. A médica viu os exames dela, só que ela já não tinha mais febre. E a médica, tava alto ainda o grau lá, só que a médica liberou ela. E aí eu ainda fiquei assim, Senhor, eu vou em outro hospital e peço ao Senhor, descansa. A infecção baixou, você não vai precisar. Então, assim, eu achei de fato que a minha filha ia morrer, assim. Foi uma experiência tremenda, né, amor? Você acha que isso daí, essa infecção na Sara foi um ataque? Acredito que foi uma permissão do Senhor, uma provação, para mim aprovar para o novo nível que eu iria viver, que é o que está acontecendo. Então, assim, toda nova estação, eu acredito que Deus, ele nos estreita, assim, olha, ó, vou permitir isso aí para ver se ela está aprovada para o próximo nível, né? E foi algo, assim, sobrenatural, porque foi nos dias que antecederam uma grande conferência que eu ia participar. E eu recebi muito de Deus nessa conferência, recebi novas línguas. Então, assim, recebi uma nova unção, uma nova autoridade sobre a minha vida. Eu acredito. Eu recebi visitação de anjos nessa conferência. Então, assim, o diabo sabia, né, o que estava por vir. Então, foi uma das maiores guerras. E tem as guerras das ovelhas também, né? Que a gente vê as ovelhas passando as guerras, né? Mas a gente, em jejum e oração, a gente está atendendo agora, né? Um casal que está numa situação, assim, muito, muito, muito delicada. E eu falo assim, Senhor, o Senhor só me manda esses casos difíceis, né? Porque não tem o que a gente fazer. A gente não pode fornecer o que eles precisam. Depois eu te explico quando acabar aqui, porque é algo muito pessoal da família, eu não posso. Mas é algo assim que eles estão sofrendo, né? Correndo risco de morte mesmo. E a gente tá ali em uma guerra, uma batalha travada. A gente tá ali intercedendo, orando por eles. Mas não é fácil. E você tem um discernimento quando pega o caso? Ou pelo mapeamento você sabe qual o espírito que está atuando? Ou na hora você já falou, esse daí é o espírito tal? Ou só quando a pessoa responde, ou mapeamento, não sei como. Então. Que tem uns que usa sim. mapeamento. Então, quando eu atendia dessa forma, né, que eu fazia essas mentorias, como que era? Eu fazia um mapeamento para eu detectar quais os possíveis altares, né, na vida, porque aí no caso era a mentoria de libertação, eu não faço mais mentoria assim. Aí agora as mentorias é mais de ensino, né, que a pessoa vai chegar, falar ali a dificuldade dela, eu tento ajudar. Então, quando era dessa forma, eu tinha que mapear. Quando eu atendo agora dessa forma, é mais as nossas ovelhas ali no particular mesmo. Aí eu chego na pessoa, aí eu pego ali um mapeamento e eu pergunto todos os altares que foram levantados no passado, né, na vida dela. Ó, você já fez isso, já fez aquilo. E ali a gente consegue, através do mapeamento, detectar o que está atuante. De repente, é uma coisa assim na área financeira. A pessoa tem muito histórico de roubo, né? Teve muitos envolvimentos com práticas ilícitas. Como tem caso que a pessoa chega perto de você e aí o Espírito Santo já te dá o discernimento. Ah, isso aí tá debaixo de um espírito de pombagira. Ah, isso aí é o espírito de vício, entende? Então, cada caso é um caso. E você mora na praia e diz que a guerra na praia é maior, não tem nada a ver. Porque diz que no litoral diz que não é fácil. Lá na nossa cidade, que tem cidades que são idólatras, né? Então, assim, lá na Praia Grande, Mongaguá, né? Onde que tem aquela estátua, amor, quando a gente vai pro monte? É Mongaguá, né?
eles levantam, né? Tem umas estatuetas, assim, muito, muito grandes. Em Praia Grande tem Iemanjá, né? Em Mongaguá, eu acho que é aquela Aparecida, né? Que fala? Acho que é, né? Não lembro agora. É que, na verdade... E ainda e na praia eles Tem faz bastante, trabalho, né? tem bastante umbandista, candomblecista, né, quimbandista, tem bastante lá na Baixada, assim, é um território ali ferrenho, tem bairros ali, eu falo que tem os espíritos territoriais, né, então assim, tem bairros que você vai que tem muita casa, assim, de macumba, e você vê que é muito usuário de droga ao redor, lixo no chão, são os espíritos ali que regem, né, aquela região, né, uma região dominante, assim. E é difícil, é uma guerra travada. Só que o Senhor, ele levanta os generais, né? Ali tem... Você é um general lá. Não sei, eu prefiro que Deus... Eu tenho General lá muito, na Praia eu tenho Grande. muito temor de falar isso, sabe? Às vezes, pastor, as pessoas... Uma vez uma pessoa chegou em mim. Eu sou general de guerra. Eu não me sinto bem com isso. Eu falo, Senhor, se eu sou general, pai, então é o Senhor que vai falar. Eu tenho temor de falar isso. Eu não sou nada, sabe? Eu não gosto de falar assim, eu sou autoridade nisso. Eu sou referência nisso, não. Eu falo assim, gente, eu caminho na revelação do Espírito Santo. O que o Senhor falar que eu sou, eu sou. Então, eu costumo falar, eu sou serva. Temos muitos generais aí, então vou guerrear. Mas é interessante que você falando disso da região, né? Lá onde eu moro, né? Tem um lugar bem grande de feitiçaria lá. E o que tá enchendo de pessoal de situação de rua, de usuário de droga. É você vê que tá ligado, né? Tá, é um espírito territorial que tá ali. Territorial, e aí domina e parece que tá piorando cada vez mais. Se a igreja não acordar para. Exatamente, são os principados, né? Você vê que perceba o padrão da África, né? Você vê que ali na África é muita feitiçaria, é muito derramamento de sangue, né? E aí tem coisas ali que são feitas com sacrifício de ser humano mesmo, sacrifício animal. Então a bruxaria na África é papo assim sobrenatural, né? Eu conheci uma missionária, né? E ela falou as coisas que ela viu ali na África. Se ela pegar, vai num podcast e falar o que ela viu na África, as pessoas vão falar que ela tá ali, que ela tá contando uma história de terror. É triste, por quê? Porque ali é levantado muito altar, né? Então, assim, é muito trabalho espiritual, muito sacrifício, muitas entidades, e aí eles acabam tendo ali um maior domínio sobre a região. Então, assim, tem um espírito também que rege aqui o Brasil, você pode ver pelo histórico, né, do que tem um espírito de feminicídio muito grande, né? Muitas mulheres morrem, né? Você pode ver nos noticiários. Então, muito derramamento de sangue, muitos usuários de drogas. Você vê que tem um trono atuante aqui no Brasil. Se você for nos Estados Unidos, né? Tem ali o mundo jaz do maligno, né? Isso é o que o próprio Deus diz. Pastor, eu queria pedir para a pastora orar o que sentir, para o pessoal, sempre peço para os convidados orar, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, orar para o pessoal. O pessoal tem testemunhado, tem sido abençoado. Glória a Deus. Através da oração, liberto, curado, ativado. Amém. Deus tem, graças a Deus, Deus tem abençoado. Por isso que você tem sido abençoado, você tem que ajudar compartilhando, curtindo, comentando, que aí isso ajuda mais pessoas a conhecer o Podcast. Glória a Deus. Antes de orar, eu vou deixar minhas redes sociais. Isso. Se você, né, quiser acompanhar o nosso trabalho, se inscreve no meu YouTube em nome do Senhor Jesus, tá? No YouTube é só você colocar Pamela Alonso, que já vai aparecer. No Instagram também, Pamela Alonso. Se você quiser colocar Pamela com 2 L's e Alonso com 2 L's, tudo junto, já vai aparecer a minha página ali. Se inscreve, nós temos, né, um grupo no Telegram, onde você recebe todas as notícias referentes ao nosso ministério, né, Peregrinos Church. Também tem o Instagram da igreja, se você puder seguir, a Peregrinos, amém? Pamela Alonso, no TikTok também, a gente tem o TikTok, o que mais, amor? Tantas redes sociais. YouTube, Instagram e TikTok, né? Amém. E do Pastor Rony também, né? O Pastor Rony também tá no meu perfil. Todas as notícias referentes, se quiser o link do Pastor Rony do Telegram, é só você ir ali no perfil do meu Instagram ou no YouTube também, né? Se você clicar lá no meu canal, tem as informações para vocês entrarem em contato com a gente, amém?
Vamos orar? Só falando isso, se inscreva, você faz live qual dia? Então, a gente está fazendo live toda semana. Estava sendo toda terça, né? Provavelmente vai continuar sendo de terça. Mas se a pessoa me seguir lá, ela vai ficar por dentro dos dias. Mas toda semana a gente faz live, tá? Tem os cursos também, se você quiser se aprofundar. Eu quero falar também, pastor, sobre a era apocalíptica, né? Nós vamos começar. Agora, né? Lancei a era apocalíptica, que é a Masterclass. A gente vai falar do apagão, da Agenda 2030, da água contaminada. Vamos falar dos alienígenas. Então, assim, a agenda satânica de Hollywood são temas, assim, muito sobrenaturais. Pessoas que já estão estocando alimentos, né? Eu vou dar minha opinião sobre isso, já é para estocar. O reset, o apagão, o mistério do Triângulo das Bermudas. Então, assim, são mais de 20 temas sobrenaturais e vai ter um assunto surpresa também, que a gente aí não pode falar esses temas muito complexos, tá? Para participar também dessa Masterclass A Era Apocalíptica, é só você clicar lá no link do meu Instagram, que vai te direcionar lá, vai ter a opção do suporte, aí você fala Apocalipse no suporte, que aí você pode estar adquirindo, que vai ser agora no mês de julho. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? O Senhor me direcionou para orar por discernimento espiritual. Muitos de vocês precisam ter discernimento. O discernimento que vem do alto. O Senhor está ministrando fortemente no meu coração para orar, para que Deus venha dar revelação para vocês. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse momento precioso, Pai, com o teu servo, com o teu filho, com o teu ungido, pastor Ariston, Pai. Eu te agradeço por mais essa oportunidade de pregar o teu evangelho, Pai. Tudo que eu falei aqui, Senhor, toda a honra e glória de Jesus Cristo Nazareno, porque não vem nada de mim, Senhor, toda a honra e glória é sempre tua, Pai. Eu removo agora, Senhor Deus, toda admiração pela minha vida, toda idolatria, porque eu não faço nada, Senhor. Eu sou apenas o teu vaso, Pai. Senhor, nesse momento, com muita humildade, Senhor, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está me assistindo nesse momento, Senhor. Pai, que todo o discernimento espiritual que o Senhor derramou sobre a minha vida, Pai, derrama sobre a vida de cada pessoa que está me escutando nesse momento, vai assistir essa gravação, Senhor. Pai, derrama, Senhor, os 9 dons do Espírito Santo, Pai, mas dê para esse povo discernimento, que esse povo, Senhor Deus, caminhe por revelação de Deus e não revelação de homens, Pai. Senhor, eu derramo, Pai, uma unção de busca individual, que cada pessoa aqui, Senhor, tenha a sua comunhão contigo, tenha a sua busca individual, Senhor, porque quando a gente entra no nosso quarto, quando a gente fecha a nossa porta, Senhor, o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que discernimento espiritual seja derramado na vida de cada pessoa que está nos escutando nesse momento. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreve aí embaixo, eu recebo discernimento espiritual. Com certeza você vai ter um discernimento. Eu quero só falar, dar uma dica para você. Você é de São Paulo, da capital de São Paulo, ou do ABC. O ABC envolve 7 cidades. De um eletricista. Muitos pastores, muitas pessoas, às vezes, querem fazer uma reforma na igreja, colocar data show, precisa de eletricista e está em falta. Eu quero falar de um eletricista nota 10. Davi Cavalcante, reparo, instalações, manutenções, avaliação técnica. Então, vou deixar o WhatsApp dele. Então, da capital, né? Não vai chamar lá da França, de outros países, que o Podcast alcança vários lugares, graças a Deus. Mas, principalmente aqui, capital de São Paulo e ABC. 011 91 64 87 506. Eu vou repetir. 011 91 64 87 506. Davi Cavalcante, eletricista, pode procurar aí. Você, talvez pastor, está fazendo uma reforma na igreja, comprou um salão, está construindo, então essa é uma oportunidade. E eu tenho só falando vou incentivar de novo. Eu tenho falado, pastor, aqui, quando você quer receber uma unção de alguém, você tem que, né, eu falo ilustrando, beber da fonte, absorver tudo que a pessoa tem. Vai no canal, vai no Instagram,
compra curso. Se tiver livro, compra os Por livros. favor, em nome de Compra, Jesus. que é uma forma de você ir recebendo, é uma forma de você Amém. estar honrando Verdade. e você receber. Porque tem uns que quer receber, mas não quer pagar o preço. Então, é você mergulhar na fonte que Deus está dando para aquela pessoa e realmente funciona. Quando eu queria ser usado em alguma área, eu seguia esse pastor, eu assistia as mensagens, curso, livro, e Exatamente. você recebe. Então, vai lá na. Você quer ser usado na libertação também? Então, ó, pastora Pamela aí, que Deus tem levantado, vai lá no canal, assista as lives, já Glória tem a várias Deus. lives lá, e também os cursos que ela tem muito profundo. Amém. Glória a Amém. Deus. Pastora Pamela, obrigado aí. Sei que é uma viagem vindo lá de Praia Grande. Obrigado, pastor, pela presença aí. Então, que Deus abençoe cada vez mais. Amém, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos marcar aí a nossa live juntos, hein? O pessoal gostou bastante. Amém. Teve muito testemunho. Aquela live que eu fiz com o senhor, de oração, muitas pessoas receberam, viu? Glória O a batismo. Vamos marcar uma próxima. Eles estão marcar. pedindo. Eita, glória a Deus. Amém. Então, fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.